A grande maioria dos jovens imagina que o futuro vai ser fácil e que o idealizar hoje algo que pretende fazer no futuro vai ser questão de tempo. Na maioria das vezes, da realidade das pessoas, isso não acontece, porque a tendência hoje é pensar em coisas grandes no futuro. Mas o reflexo do que você faz hoje, da tua proposta de vida, ela pode se confirmar ou não. Então é bom você, jovem, que tem esses ideais, procurar trabalhar com o máximo que você puder de disciplina, porque a disciplina é que fará a diferença no teu objetivo. Não adianta hoje idealizar uma profissão de engenheiro, de arquiteto, de médico, se você no teu dia a dia você não se compromete com os estudos atuais. Então, assim, a formação depende do estado inicial. O estado inicial qual é? A formação básica. Ensino fundamental, ensino médio. Se você tiver, de repente, algum interesse de fazer algum colegial técnico para dar um reforço, dependendo da matéria qual você for querer se formar no futuro, é válido também. Mas, assim, não adianta idealizar algo grande, sendo que você não está conseguindo fazer o que é pequeno. E aí a tendência sua com o tempo é se frustrar e achar que tudo é difícil na tua vida e que você não tem capacidade porque você não consegue chegar lá. Se desde agora você tiver essa disciplina, as coisas com o tempo elas se tornarão fáceis ou não tão difíceis como você imagina. Agora, se você não tiver essa disciplina, a tendência é a dificuldade aumentar e cada vez mais se tornar difícil aquilo que você busca para o futuro. E a frustração, quando ela acontece, ela envolve uma dezena de coisas na tua vida. Não só na questão do objetivo profissional, como a questão pessoal, né? A sua questão de autoestima, de você ter idealizado algo e você não ter conseguido e achar que você não tem competência para aquilo. E talvez você ver pessoas que no teu momento atual estão pleiteando a mesma ideia para o futuro e de repente você vê alguém chegando e você não chegando. E aí você vai dizer que a pessoa teve sorte, que ela teve outras condições, que sobrou dinheiro para ela, que ela teve de repente um auxílio, um apoio da família ainda maior, mas às vezes a igualdade foi para ambas. Tanto você quanto ela teve a mesma condição. O que faltou para você talvez tenha sido o comprometimento com a ideia de chegar a esse nível. Se faltou a você e sobrou para outra, evidentemente que ela vai chegar. E daí, passado um tempo, você vai ver ela exercitando a função que um dia você idealizou e vai se arrepender de não ter dedicado esse tempo para isso. Então pense bem, ainda há tempo. Eu costumo dizer que, enquanto jovem, quando você erra, você tem uma margem de tempo para correr atrás e recuperar o tempo perdido. Agora, à medida que a idade for avançando, esse tempo vai diminuindo. É como quando você é jovem, você sabe que tem ainda uma vida pela frente. Então, teoricamente, pela média de tempo de vida dos brasileiros hoje, você está com 20, você imagina aí que você vai ter ainda no mínimo 55, talvez 60 anos para viver. E que muitas das coisas você vai ter tempo para recuperar. Só que na prática nem sempre isso acontece. Você não sabe o percurso, quais obstáculos você vai ter, quais circunstâncias você vai viver e o que isso pode comprometer a tua jornada. Seja no âmbito profissional, seja na tua vida como um todo. Então há muitas barreiras pela frente. Se a gente tiver desde muito jovem a disciplina, o interesse, o comprometimento com as coisas, a tendência é chegar lá na frente com o objetivo alcançado. Agora, se desde muito cedo nós adiarmos posições, adiarmos decisões e não termos a disciplina que a vida nos exige, a tendência é fracassar. E aí, quando olharmos para o lado, ver que outras pessoas conseguiram o objetivo, se sentir frustrado por não ter conseguido igual. A dedicação aos estudos, a disciplina com isso é fundamental. Nos dias atuais, dependendo da função qual for, até o inglês é o básico que se pede hoje. Então não adianta você não ter um canudo, não ter uma formação técnica que te dê essa bagagem, ou pelo menos uma garantia de que você tem uma formação. Ela pode não te dar o conhecimento suficiente para você exercer aquela função. Mas para ter determinadas funções, sim, é suficiente, é o que te trará
segurança, tranquilidade para você poder encarar os desafios de igualdade e não se sentir inferior a ninguém. Porque um dos sentimentos piores que existe é o sentimento de inferioridade. E quando ele entra em você, ele faz parte de você, ele te compromete na entrega do teu trabalho. Você sempre vai achar que o outro consegue fazer melhor e que você não tem capacidade igual. Tá bom? Então a dica de hoje é essa. Repense o seu futuro, repense os seus objetivos e procure correr atrás desde agora, com disciplina e com dedicação. Tá bom? Siga a sua visão, depende só de você. Boa sorte na sua jornada, a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Eu te espero aqui, tá bom? Um forte abraço. Até lá.